aí, amantes de edição, como vocês estão? Aqui é a Eve. E hoje, antes da gente partir de fato para os nossos vídeos práticos, a gente precisa conversar sobre uma coisinha que às vezes é interpretada de maneira precipitada, que são as referências. Pode ser até que esse vídeo ele gere uma leve polêmica, digamos assim, mas a gente precisa conversar sobre isso e eu acho que até o final do vídeo vocês podem até concordar comigo. Então, antes da gente começar o vídeo, já vai deixando seu like, tá? Dá uma pausinha e deixa seu like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, tá? Dos próximos vídeos. E vamos pro vídeo. Eu quero começar falando sobre esse assunto referências com vocês de uma maneira um pouquinho diferente. Muita gente não sabe, mas eu sou formada em artes visuais e na época da faculdade, principalmente nas aulas de pintura, a gente trabalhava muito, a gente fazia muitos exercícios a partir de referências, para treinar a técnica e também para treinar o nosso olhar. Dentre esses exercícios, por vezes o professor ele levava até a gente, nos apresentava uma obra de arte, uma pintura, e a gente tinha que fazer um exercício de releitura, ou seja, a gente tinha que observar bem aquela obra, tentar absorver o máximo possível dela e depois fazer uma releitura dela, colocando também a nossa visão sobre ela, colocando as nossas questões sobre essa obra. Porém, existiam outras vezes também que a gente tinha que fazer um outro exercício que era o seguinte. O professor ele levava lá uma obra pra gente, apresentava uma obra conhecida, uma pintura. Vamos aqui como exemplo Van Gogh, que é bem conhecido. E a gente tinha que observar bem aquela obra, observar bem cada traço, tentar entender que cor, quais cores que o artista utilizou, qual porcentagem de pigmento que ele utilizou de cada cor para chegar em um tom específico e tentar reproduzir essa obra da maneira mais fiel possível. Em outras palavras, a gente tinha aquela palavrinha proibida, digamos assim, a gente tinha que copiar essa obra o mais fielmente possível. No primeiro exercício que a gente fazia, que era o da releitura, a gente treinava muito a nossa percepção criativa, tentando também colocar os nossos significados sobre a obra, sem perder a essência do artista. E no segundo exercício a gente treinava muito a nossa percepção de traço, a nossa percepção de cor. Muitos de vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas o que tem a ver, Evelyn? O que tem a ver com fotografia, com edição? Por que tu iniciou o vídeo com esse exemplo? E eu iniciei o vídeo com esse exemplo porque eu quero que lá no final a gente volte, a gente relembre aqui o início e vamos ver se eu não vou estar tão maluca assim do que eu vou estar falando para vocês hoje. E até a gente chegar lá no final do vídeo, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós, fotógrafos, editores de imagens, nós somos limitados, nós somos programados a ter medo. Na nossa profissão, assim como eu acredito que em muitas outras, nós vivemos em bolhas de referências limitadas. Principalmente no início, no início da nossa carreira, a gente começa a seguir fotógrafos que são do nosso nicho. Então, se por exemplo, eu trabalho com fotografia de gestante e fotografia feminina, eu vou seguir fotógrafas que também trabalham nesse nicho. E a gente também normalmente começa seguindo fotógrafos que a gente admira, fotógrafos já consagrados, que têm um longo trabalho e que de fato a gente quer se inspirar. Mas o problema é quando a gente acaba ficando estagnado só nessa bolha de referências da nossa área, referências apenas da fotografia. Todo mundo tem consciência, todo mundo já ouviu falar que obras de arte são uma ótima referência para o nosso trabalho, que o cinema como um todo, enfim, filmes, séries, são uma ótima referência para o nosso trabalho, mas no nosso dia a dia, na correria, a gente acaba deixando isso de lado e a gente acaba sempre acompanhando as mesmas pessoas pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, Pinterest, a gente acaba sempre acompanhando as mesmas pessoas e isso se torna um ciclo vicioso, onde a gente não tira mais tempo para estudar, para buscar novas referências e aprimorar o nosso trabalho. Quer um exemplo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu um trabalho, que você viu uma foto de um colega fotógrafo seu? E qual foi a última vez que você abriu o Google, procurou lá uma referência de uma obra de arte que você gosta, procurou um filme que você gosta e foi estudar a tua edição?
Muitos de vocês podem ter respondido que vocês fizeram um estudo há pouco tempo, mas muitos de vocês também podem ter respondido que nunca pegaram uma obra, um filme, alguma outra referência fora da área de vocês, da fotografia, e foram estudar. E tá tudo bem, gente, não me levem a mal, eu não tô culpando vocês, porque eu também sou assim. Tem dias que eu pego e penso, cara, qual foi a última vez que eu tirei um tempinho para estudar? Eu tô aqui só trabalhando, editando, fotografando e eu não tiro mais tempo para estudar. E, gente, isso é normal, isso acontece para todo mundo, para quem iniciou e para quem já está trabalhando há muito tempo. O que acontece é que a gente precisa acabar com isso, a gente precisa expandir os nossos olhares, buscar referências fora da nossa área e se expandir para o mundo de fato. Eu já tive momentos que para mim a minha edição era basicamente abrir a minha foto, né, a minha imagem lá no Photoshop, aumentar um pouco a saturação, alterar um pouquinho ali a temperatura, mexer na exposição, no contraste e acabou. Isso era a minha edição, isso era o suficiente para mim. Eu sabia que eu era muito muito mais capaz do que isso, como todos nós somos, mas eu me fechava a isso e acabou. Tava bom, tava suficiente para mim. E eu não saía dessa bolha justamente por medo. Medo do meu trabalho não ser visto, medo das pessoas me criticarem, medo de eu ser mal vista, medo de não saber utilizar a plataforma, né, utilizar os softwares do Photoshop de um jeito correto. Medo, essa palavrinha que tem muito na nossa cabeça e que fica, eu sei que fica, todo mundo tem medo de uma coisa ou de outra, mas eu me permiti a explorar novas coisas, eu me permiti a explorar novas referências e eu me encontrei principalmente na arte, né, no cinema e nas obras de arte, uma grande referência para minha fotografia, onde eu consegui aprimorar muito mais a minha percepção, o meu estudo de cor e hoje se tornar uma referência primordial para o meu trabalho. E isso só aconteceu, eu só consegui aprimorar os meus estudos, a minha fotografia, a minha edição, quando eu me permiti sair dessa minha bolha, desse ciclo vicioso de Instagram e Pinterest, e seguir só fotógrafos, acompanhar só fotógrafos do meu nicho, e eu comecei a olhar mais ao meu redor, a perceber um mundo de referências, a ver como o cinema, como as obras de arte podiam ser referências incríveis, potencializadoras do meu trabalho. Isso mudou totalmente a minha visão que eu tenho até hoje, tanto que eu comentei com vocês antes, hoje o cinema principalmente é a principal referência para os meus trabalhos, para a minha pós-produção, eu aplico isso diretamente ao meu trabalho. E agora eu vou dar uma dica para vocês, meus colegas editores de imagem, apaixonados por edição, que é aquela dica polêmica que eu comentei no início, que eu acho que pode ser um pouquinho polêmica, mas vocês vão me entender, que é a seguinte: sabe aquele filme ou aquela série que você assistiu e que você pensou, nossa, como é lindo essa fotografia, como são lindas as cores desse filme. Pega um frame desse filme ou dessa série, abre lá no Photoshop, pega uma foto sua, uma imagem sua e faz o seguinte, tenta copiar as cores desse filme da maneira mais fiel possível. Tenta reproduzir de fato na tua foto as cores, a fotografia desse filme. É um pouquinho polêmica, né? Mas vocês vão entender agora. Assim como um pintor precisa conhecer o material que ele está utilizando para fazer uma pintura, precisa conhecer o tecido que ele vai utilizar, precisa conhecer o pincel, as cerdas do pincel, como é que vai ser, se é mais mole, se é mais duro, precisa conhecer as tintas, os pigmentos que ele vai utilizar. Nós, fotógrafos, editores, nós precisamos conhecer o software que a gente utiliza, nós precisamos entender as ferramentas que são disponíveis pra gente. A gente precisa explorar tudo a fundo. Esse é, sem dúvida, na minha opinião, o melhor exercício pra gente começar, pra gente iniciar um processo de estudo de colorização no Photoshop. E é justamente agora que eu volto lá para aquele exemplo antes que eu falei para vocês, lembram sobre a aula de pintura, onde a gente fazia o exercício de observar e reproduzir. Observar e copiar, né? Tem gente que não fala essa palavra, não gosta muito dessa palavra, mas era realmente isso, a gente observava e tentava reproduzir, copiar essa obra o mais fielmente possível. Só com esse exercício que a gente realmente forçava o nosso olhar, forçava, né, a nossa cabecinha a entender como funcionava o processo da pintura, como funcionava o processo da cor, quais misturas, qual a porcentagem de cada cor, de cada pigmento que tinha que ser utilizada para chegar a um tom específico, a uma cor específica. E não é diferente no Photoshop.
Observando e tentando reproduzir, eu consegui entender muito mais como as ferramentas de colorização do Photoshop funcionam, como entender a imagem, como colorizar essa imagem de fato de uma maneira mais prática e satisfatória que me agrade e agrade aos meus clientes. E o Photoshop, gente, ele fornece tantas, mas tantas ferramentas de colorização pra gente que não tem desculpa mesmo, é a gente estudar e colocar em prática que com certeza a gente chega ao resultado que a gente quiser. E gente, não se preocupem, tudo que eu tô falando aqui a gente vai colocar em prática juntos, nós vamos fazer exercícios de colorização juntos, vocês vão ver como que com esses exercícios a gente pode chegar a resultados muito mais satisfatórios de forma muito mais rápida e muito mais prática, com diferentes maneiras, né, diferentes ferramentas de colorização no Photoshop, tá? Inclusive, eu ia dar essa dica no próximo vídeo, mas já vou deixar agora para vocês, caso vocês queiram ir pesquisando, entendendo um pouquinho mais a plataforma, um site muito legal que eu quero indicar para vocês para encontrar frames originais de filmes para vocês fazerem, né, iniciarem os estudos de colorização de vocês, é o site ShotDeck. No site ShotDeck, vocês podem estar pesquisando por diretor, vocês podem pesquisar os filmes que vocês querem, por cores, né? Se tem uma fotografia mais quente, se tem uma fotografia mais fria, se é teal and orange, se é sépia, se é preto e branco, enfim. É uma infinidade, são milhares e milhares de frames originais em alta qualidade que vocês podem estar baixando lá para fazer os estudos de vocês, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas eu já quis dar essa dica adiantada para vocês poderem ir pesquisando. Por hoje é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês um pouquinho do como a gente pode iniciar um processo de estudo de colorização no Photoshop e observar e tentar reproduzir é, na minha opinião, a melhor maneira para se iniciar e para começar a entender as ferramentas por lá. Deixem o like de vocês, se inscrevam e ativem o sininho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que mais vocês querem ver por aqui. Deixem as suas dúvidas de vocês nos comentários. Sugestões, elogios, críticas, tudo será aceito. E não esqueçam de compartilhar também, gente. Compartilhem com pessoas que, assim como vocês, gostam de edição, fotografia. Vamos fazer a nossa comunidade crescer bastante. Eu quero trazer ainda muita coisa para vocês. E vambora, gente. Semana que vem nos encontramos de novo. É isso e tchau, tchau!